Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então começar mais uma aula aqui do Upgrade Class. Nós estamos hoje na 12ª aula. O instrutor de hoje é o pastor Matheus Mota. Depois nós vamos apresentá-lo melhor. E eu convido você para começarmos, né, esse estudo de hoje com uma oração. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renovou nesta manhã. Obrigada porque o Senhor nos dá circunstâncias boas, agradáveis, para estarmos reunidos estudando a tua palavra tão cedo e que o Senhor abençoe o estudo de hoje para que a tua palavra venha claramente, Senhor, ao nosso entendimento e que possamos depois praticar o que aprendermos em nossa vida, para que então a tua palavra tenha realmente o poder de transformar a nossa vida. Abençoe todos os participantes, abençoe também o pastor Mota durante o estudo de hoje, que o Senhor dê a ele sabedoria para transmitir a tua palavra de modo fácil para entendermos. Fica conosco, Senhor, nesta aula, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino que nós temos cantado sempre, né? É o hino Nossa Inspiração, que fala que a Bíblia é a nossa inspiração. Então vamos cantar. Não tem som. Bom, então, hoje nós vamos dar aqui sequência no nosso estudo. Hoje quem está conosco é o pastor Matheus Mota, que vai passar o estudo para Cláudia, a gente. Você está Cláudia, ouvindo? Cláudia, o hino, ele ficou sem som. Ixi, então tá bom.
Então, na próxima aula, eu fui aumentar o volume aqui e do jeito que eu sempre faço. E aí apareceu uma caixinha, né, com o botão ativar e cancelar. E estava por trás das ferramentas do Zoom e eu não conseguia ler o que estava escrito na caixinha e nem conseguia tirar ela. E eu achei que vocês estavam ouvindo tudo ok. Mas tá bom. Vocês querem que eu coloque o hino ou a gente pode deixar sem? O que vocês preferem? Nós não Ah, louvamos. vamos seguir. Vamos seguir. Tá Pode bom. deixar sem. Tá bom. Então tá. Pastor Mateus, desculpa aí os enroscos aqui dos bastidores, mas seja muito bem-vindo, pastor, aqui é a nossa classe de estudo bíblico. Tem sido muito bom estudar a Bíblia e vai ser muito bom com você também ter a sua presença. Seja muito bem-vindo, se sinta bem aqui em nosso meio. Que Deus te abençoe e te capacite para transmitir a palavra para nós essa manhã. Amém, Cláudio. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Que bom. Também estou encontrando vários rostinhos aqui de pessoas conhecidas. É bom poder encontrar tantas pessoas. Pastor Valmir, meu colega aqui de ministério, junto com o pastor Claudomiro também, e tantos outros aqui da região de Paulista, da Paulista Oeste. E estou vendo aqui alguns de fora também. E deixa eu te perguntar. Aqui todos já são adventistas. Tem alguém que está estudando a palavra de Deus, que ainda não conhece. Me fala um pouquinho, Cláudia, só do perfil aqui da nossa turma, dessa classe. A maioria, sim. Tem dia que entram pessoas que não são. A, Uhum. a única que eu estou na dúvida é a Nadia Lene, mas eu acho que ela tem algum conhecimento, né, irmã? É, tenho sim, mas eu não sou ainda não. Então É tá. mesmo? E você da onde, Nádia? Da Paraíba. É mesmo, que bacana, viu? Que Uhum. bom que Deus te conduziu até aqui para a gente poder ter esse momento juntos também. Tá, obrigada. Você vai em alguma igreja, não? Vou frequentar, assim, às vezes aqui. Tem, na minha cidade tem. Eu sou Você irmã vai de vez em quando daqui. na Adventista, mas você tem alguma outra igreja que você vai frequentemente ou Não, não? não, não. Não, então tá bom. Você pode se sentir sempre em casa aí com os seus irmãos da Paraíba também. Mas e Obrigada. hoje nós vamos falar justamente sobre esse tema que é a igreja, né? E como a maior parte de vocês que está aqui tem realmente já um grande conhecimento com respeito àquilo que são as doutrinas adventistas, as nossas crenças, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu vou fazer assim um estudo bem direto ao ponto, a gente conversando, batendo papo. E em qualquer momento vocês podem aqui abrir o microfone, a gente conversar. Eu acho que é mais a gente ter uma visão clara de como nós podemos agir de maneira prática do que meramente ter aqui apenas um conhecimento, né? Porque talvez esse vocês já ouviram várias e várias vezes. Mas quando nós falamos sobre a ligação aqui da nossa crença e doutrina relacionada à igreja, nós temos que entender um pouco do porquê Deus instituiu, né, ou estipulou uma igreja. O que significa uma igreja? O que ela é na prática? O que ela é durante toda a história? E quando nós falamos sobre igreja, ali no grego nós temos uma terminologia chamada iglesia, que também significa como chamado. Então é uma expressão de um convite, né, para que as pessoas possam estar reunidas dentro de um encontro para poder então ter um contato mais íntimo com Deus e com o seu próximo. E como que foi isso então assim ao longo da história, mas já indo para o Novo Testamento, depois a gente vai ver um pouquinho o Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, em Coríntios, né, capítulo 11, verso 18, capítulo 14, que sempre é um contexto de crentes reunidos para adoração num lugar específico. Então, onde tiver dois ou três reunidos, ali é uma igreja. Ali é o momento de
comunhão. Pode ser num lugar físico, como no endereço, como pode ser aqui. Nesse momento, nós estamos vivendo aquilo que poderia ser considerado uma igreja. Ter um encontro para adorar a Deus. Crentes reunidos aí que viviam numa certa localidade, como eu já mencionei, é um outro ponto. Um grupo de congregações situadas numa área geográfica. Então, às vezes, numa cidade, nós temos várias igrejas. Pode ser também considerado no Novo Testamento todo o corpo de crentes em redor ao mundo. Já já nós vamos falar sobre isso também. E toda a criação fiel, tanto no céu quanto na terra. Então, nós vamos ver que existe o conceito de igreja no futuro também. A natureza da igreja como instituição é um chamado divino. Jesus instituiu pela sua autoridade aquilo que seria a igreja. Mas quando a gente volta para o Antigo Testamento, lá em Êxodo 20, se alguém tiver a Bíblia aberta e puder ler para mim, Êxodo 20, o verso 1 e o verso 2. Porque nós vemos lá no Antigo Testamento, mas especialmente aqui em Êxodo 20, um chamado de Deus, quando ele tira a nação do Egito e faz uma nova congregação, né, uma igreja no deserto, né? Ali como Atos, capítulo 7, fala. Mas quem que pode ler esse verso para mim? E daí eu já faço as explicações. Posso ler, pastor? Ou lê para nós, pastor Valmir. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Perfeito. Então, pode dar o pause aqui, já já vou pedir para você ler o verso 3 também. Mas o que então é a constituição de uma igreja? Quais são essas pessoas que estão se reunindo no mesmo lugar, tendo esse encontro? O que elas têm em comum? Também nesse estudo nós vamos ampliar mais ideias. Mas de uma maneira muito resumida, eu diria para você o seguinte: a primeira coisa é aquele povo que reconhece quem Deus é. Primeiro ponto, reconhecer quem Deus é. Segundo ponto, reconhecer aquilo que ele fez por nós. Então veja, nesse texto aqui fala, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você me reconhece que eu sou seu Deus? Você reconhece aquilo que eu fiz por você? Então você pode ser chamado o meu povo. Quando eu reconheço quem Deus é na minha vida e reconheço aquilo que ele fez por mim. Da mesma maneira que ele libertou o povo da escravidão ali do Egito, ele também nos liberta hoje da escravidão do pecado. A partir do momento que eu então aceito ele como meu Deus, entendo o que ele fez por mim, agora lê para nós, pastor, o verso 3, por gentileza. Não terás outros deuses diante de mim. Ele lança aqui então aquilo que é o primeiro mandamento. Nós não vamos ler todos aqui os 10 mandamentos, porque nós vamos ter outros estudos também já falando, ampliando mais essas ideias. Mas veja só, a partir do momento que eu reconheço quem Deus é, aquilo que ele fez por mim, também vem a ordem de Deus, o chamado dele para viver uma vida de obediência. Então, quando eu reconheço o que Deus fez, quem ele é, aquilo que ele fez por mim, e sou fiel a uma vida de obediência, se ele fala pela sua autoridade que ele quer que nós vivemos em comunhão, que ele quer que nós nos encontremos, que nós adoremos juntos, que nós conversamos, é porque quando eu faço isso, eu estou tendo um ato de adoração a Deus e de obediência a ele. Por que então que esse momento de igreja é muito importante nos nossos dias? Entender essa doutrina, entender essa crença. Porque nós vivemos num movimento hoje, até mesmo nessa questão da era digital, onde muitas pessoas acreditam que não precisam mais estar na igreja. Elas podem adorar a Deus em casa, em qualquer lugar, e muitas vezes no sentido de estarem isoladas. Então, eu vou lá na minha casa, ligo o YouTube, ponho ali uma live de uma igreja e fico lá assistindo. Eu canto os louvores, eu pego ali meu Save Me, meu celular, devolvo meu dízimo, minha oferta na igreja,
mas eu não estou convivendo com ninguém. Eu não estou ligado com ninguém. E acho que isso está tudo o quê? Está tudo bem. Não é assim que funciona. Se eu realmente reconheço Deus como meu Deus, a sua autoridade sobre a minha vida, o reconhecimento pelo aquilo que ele fez e faz por mim. Se eu reconheço que ele sempre tem o melhor para mim, e ele fala que quer ter uma nação, um povo, uma igreja reunida, eu preciso então, como um ato de obediência, estar com esse povo. Mas, pastor, o povo é complicado, tem problemas, tem dificuldades. Foi assim ali no povo do Egito, foi assim na igreja do Novo Testamento, será assim nos nossos dias, mas ainda assim será também na eternidade quando Jesus Cristo voltar. Nós estaremos o quê? Nós estaremos juntos. Então, quando nós temos essa convivência, ela é um ato de obediência àquilo que Deus nos pede. Mas veja uma diferença agora. No Antigo Testamento, quando ali tinha o povo de Israel, existia então ali toda aquela ideia, aquele princípio da restauração de uma nação. E agora então Deus usaria aquele povo para atrair pessoas de acordo com a tua fidelidade. Então o povo seria fiel a Deus, mostrando o reconhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez pelo povo, e outras nações vizinhas chegariam a Deus através de Israel. A partir do Novo Testamento, então, a igreja ela não foi chamada para ficar num lugar fixo, mas sim foi chamada para ter uma obra o quê? De expansão, de sair até os confins da terra. Então, aonde que surge a grande missão da igreja? Ali em Mateus capítulo 28, verso 19, que é a grande comissão. Quando quando Jesus vira para os discípulos e diz para eles, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando as coisas que vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dessa maneira, então, cumprindo essa missão, é que eu me torno, então, a igreja. Se antes, no Antigo Testamento, a igreja tinha a missão de ser fiel e ser abençoada e atrair as pessoas, hoje eu sou fiel a Deus, saindo e buscando aqueles que estão perdidos em todos os lugares, para que possamos ter um só pastor e um só aprisco. Mas dentro dessa questão da igreja, há várias metáforas que aparecem na Bíblia. Por exemplo, ali em Efésios capítulo 2, verso 16, fala que nós somos o corpo de Deus. Ali também, em 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre a igreja ser o corpo de Deus. Ser ali, então, vários membros com várias características diferentes, todos com propósitos diferentes, todos usados por Deus, todos movidos pelo poder do Espírito Santo para cumprir objetivos o quê? Diferentes. Quando nós olhamos para a igreja como um corpo, isso é muito, mas muito importante. Porque se eu faço parte, então, desse corpo, eu preciso entender que eu tenho uma função específica. Eu lembro que na faculdade, teve ali um professor chamado Emilson dos Seis, uma vez fazendo uma breve analogia sobre isso, ele falou assim, olha, se você tivesse que agora cortar, amputar uma parte do teu corpo, se você tivesse que tirar agora uma parte do seu corpo, qual você tiraria? Alguns até no espírito de brincadeira falavam, ó, pastor, tira aqui a barriga, né? Pode arrancar aqui a barriga que eu vou ficar bem, né? Mas fala assim, ó, dentro das funções que tem o corpo, se tivesse que perder uma, qual que seria? E aí até um dos candidatos ali falou, pastor, eu arrancaria talvez o dedinho do pé, que ele serve só para bater na quina de algum lugar e dói assim, dói demais. Então eu quero arrancar o dedinho do pé. Aí ele falou, se você arrancar o dedinho do pé, você vai ficar ali com o seu equilíbrio afetado. Então até o dedinho tem a sua o quê? A sua importância. Às vezes nós vemos pessoas que fazem cirurgias e às vezes acabam perdendo um ou outro órgão, uma coisa que parece assim, com menos importância. Mas às vezes você conversa com aquela pessoa, ela fala assim, pastor, antes eu comia tais coisas, hoje eu não posso comer mais. Hoje a minha rotina de vida, ela o quê? Ela mudou. Então,
toda parte do corpo tem uma função. Agora, quando uma parte do corpo ela não executa a função que ela deveria fazer, ou ela está doente, todo o corpo é o quê? Afetado. Às vezes a gente vai e machuca uma parte do corpo, ou fica doente, pega ali um vírus, alguma coisa. Aí você vai no médico, ele fala assim, ó, você precisa descansar. Em outras palavras, todo o corpo vai ficar o que agora? Parado. Muitas vezes a nossa igreja, ela está parada, porque nós estamos com membros do corpo que doentes. Mas a principal doença hoje que eu percebo na igreja não é justamente a questão do pecado, a questão ainda de desenvolver seus talentos e dons espirituais e ainda não ter uma maestria em como executá-los, mas é justamente daqueles que estão indo para a igreja somente para ficar ali esquentando o banco, para ficarem parados, para serem servidos para ou pela igreja. Uma coisa que eu fico revendo aqui agora, hoje, no departamento aqui na Paulista Oeste, muitas vezes nós vemos que até mesmo abrir uma nova igreja não é algo fácil, porque hoje não existe mais aquela ideia do passado. Vamos começar aqui talvez um pequeno grupo, vamos alugar uma casa, vamos alugar um pequeno salãozinho, e quem sabe no futuro vamos ter ali uma igreja. Hoje as pessoas já querem uma igreja que atenda todas as suas necessidades. Que é uma igreja que tem ali a sala para as crianças, talvez já tenha ali a salinha da asa, que tenha ali um bom louvor, que tenha ali um bom pastor, bons pregadores. E se a igreja não tiver isso, eu saio dessa igreja e procuro uma outra o quê? Uma outra igreja. Mas não para fazer parte do corpo no sentido de servir, mas sim para ser servido. Nós devemos tomar cuidado com isso. Outra aplicação que é feita na natureza da igreja é justamente ser o templo. Mas aqui é muito interessante porque, quando eu falo sobre o templo, é claro, existe o edifício, existe o endereço, o CEP, mas existe a estrutura que ela é o nosso corpo. Quando nós falamos ali em toda a presença de Deus ao longo da Bíblia, nós vemos que Deus ele era presente no Jardim do Éden. Ele foi presente ali junto com o povo de Deus no santuário terrestre. Jesus se fez presente aqui em carne e osso. Agora, ele habita conosco em nosso quê? Em nosso coração. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E a palavra habitação é justamente sair de um lugar superior, descer até o lugar o quê? Inferior. Estar ali. Então não adianta nada nós irmos para a igreja, mas nós não estarmos com o nosso coração aberto para receber o Espírito Santo. E por fim, habitaremos com ele na igreja celestial, na Canaã celestial, no futuro breve. Seguindo, também a Bíblia apresenta ali a igreja como uma noiva. Tanto no Antigo Testamento, quando se conta ali a história de Oséias, Jeremias, quanto em João, mostrando todo esse contexto de uma igreja que espera o seu noivo. Então, quando a gente fala sobre o casamento, a gente fala sobre a ansiedade do momento, a alegria do momento, a vontade do encontro. Quando nós participamos de um casamento, talvez o grande ápice que nós temos é ali o encontro da noiva com o noivo. Em nossa cultura, o noivo já está presente ali no altar, esperando a noiva chegar. No contexto aqui antigo, era o contrário. A noiva esperava o noivo chegar. Mas quando tem esse encontro, que os olhares se cruzam, é aquele momento que todo mundo fica besta, né? Olha a noiva chegando, aplaude ela e tudo, olha para a cara dele, olha como que ele tá, feliz e tudo mais. Então, viver esse encontro é algo extraordinário. E a preparação para que esse encontro ocorra também é algo importante. A noiva, ela se prepara, ela se enfeita. Ali no Novo Testamento nós vemos a parábola, por exemplo, das 10 virgens, tendo ali o azeite, que é a presença do poder, é um símbolo do poder, da presença do Espírito Santo.
Você vê ali o noivo também, que ele diz, né? Eis que vou preparar lugar, e assim que eu for preparar lugar, voltarei para que onde estou e sejais vós também. Então, é aquela vivência da espera. A igreja espera ter um encontro com seu noivo. E por fim, a Jerusalém celestial. Especialmente quando a gente vê ali Apocalipse, os últimos versos ali, de todo, principalmente capítulo 21, capítulo 22, nós vemos ali o encontro de todos. Então, todos aqueles que foram fiéis a Deus, todos aqueles que reconheceram quem Deus é, aquilo que Deus fez e faz por nós, viveram uma vida de obediência a Deus, esses então viverão na Canaã celestial, nessa igreja como um todo. Certo? Então, até aqui, o que nós vemos de maneira muito resumida? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus nos dá essa ordem de estarmos o quê? Reunidos. Dentro dessa reunião que nós temos algumas funções. As funções de colocar em prática os talentos e dons espirituais que Deus nos deu, dar oportunidade para que Ele possa habitar em nós e estarmos esperando a sua volta. Quando nós fazemos esse encontro, quando nós vivemos esse encontro, nós estamos sendo fiéis àquilo que Deus pediu para nós o quê? Fazermos. Até aqui, eu pergunto a vocês, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma Pastor, colocação? não é uma dúvida, porque depois, se você tiver anotado esses versículos que você está fazendo referência e puder passar para mim, eu coloco no grupo para compartilhar com o pessoal. Oh, perfeito. Eu tenho usado aqui, até via um pouco do que os outros pastores usaram, o próprio material do Nisso Cremos. Eu pego aqui depois, encaminho aqui todo o PowerPoint, aí você pode encaminhar para o pessoal também, fechou? E aí, então, dentro desse contexto, ainda pergunto, mais alguém alguma dúvida, alguma colocação? Tranquilos? Então, beleza. Dentro ainda desse contexto, há três aspectos que são importantes para aquilo que é a vida prática da igreja. Ali em Filipenses, capítulo 1, verso 5, fala ali sobre o companheirismo cristão. E aparece uma palavra grega chamada koinonia, que significa não somente uma socialização, mas uma cooperação dentro do evangelho. E esse contexto que é apresentado ali em Filipenses é justamente a terminologia de irmãos que ela é extremamente destacada. Então, quando nós vamos à igreja, nós chamamos os outros de irmãos. Não deveria ser porque a gente não lembra o nome do povo, né? Ô irmã, tal, como só um jeitinho assim carinhoso de falar, ó, não lembro o seu nome. Mas é no sentido de reconhecermos nós como uma família cristã, uma família em Cristo. E todo o conceito de uma família, ele é importante para ser vivido dentro da igreja. É claro que muitas vezes nós podemos viver dentro de um ambiente, ter crescido naquilo que seria uma família disfuncional. Para isso, nós precisamos entender qual que era o propósito de Deus. A Bíblia lá diz, né, no início, né, deixa o homem, seu pai, sua mãe, se une a mulher, se torna uma só carne, tenham ali os seus filhos, isso se torna uma família. Dentro do conceito de família, e já vou ampliar um pouquinho isso mais, nós temos que entender assim: existe um cuidado de pai, um cuidado de mãe, um cuidado de filhos, um cuidado de irmãos. Há um relacionamento que em cada um tem a sua função. Cai muito sobre aquilo que nós falamos sobre o corpo. Mas dentro de uma família, o espírito que nós desejamos que exista é justamente o amor, o respeito mútuo um pelo outro. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, um espírito familiar, justamente eu estou vivenciando essa família, essa koinonia pela qual Paulo mostrou que deveria ser o nosso dever como cristãos. Agora veja, pense um pouquinho na tua família. E talvez você tenha assim um contexto familiar similar ao meu. Eu pude crescer, claro, com meu pai, com minha mãe e tenho também um irmão. Hoje tenho aqui minha esposa e meus dois filhos. E eu faria tudo por eles.
Eu não vejo meu pai me ligando e falando assim, Matheus, eu tô com um problema, você pode me ajudar? E eu falar, não, pai, eu não posso te ajudar. A minha mãe ali, talvez estando mais deprimida, e eu não indo lá, dando um afago para ela. Vendo meu irmão, talvez ali, precisando de uma ajuda financeira, ou mesmo tendo ali algum problema de, talvez, de um emprego ou uma outra dificuldade da vida, e eu não estar ali ajudando. Eu não vejo, por exemplo, a minha esposa aqui, o companheirismo que nós temos na execução de tarefas, em cada um vivendo também as suas responsabilidades, porque no final, nós que temos filhos também, queremos sim que nossos filhos cresçam no melhor ambiente que eles poderiam quê? Que eles poderiam ter. Esse deveria ser o espírito que uma igreja deveria viver. Só que hoje, muitas vezes, infelizmente, nós não encontramos isso. É claro que nós, como já falei anteriormente, nós vamos ter problemas e dificuldades na igreja. Mas o fato é que nós devemos trabalhar juntos para buscar ter o melhor ambiente possível. Às vezes você trata um irmão da igreja muito diferente do que você trataria o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, os seus filhos. Você às vezes não ajuda a contribuir para que dentro da igreja exista ali um ambiente familiar. Vocês não, às vezes a gente não trabalha no espírito de realmente viver esse o quê? Esse companheirismo. E isso é preciso ser mudado. É legal poder ter esse contexto aqui e relembrar algumas coisas. Aqui, tanto a Cláudia, eu conheci ela no contexto da pandemia, né? Ela saindo ali de Araçatuba e chegando ali para São Carlos. O que nós tentamos ali junto com a igreja era justamente receber essa família com amor, com carinho, com afeto. Quando o pastor Zanin falou deles vindo para cá, era justamente, ó, eu estou enviando aí alguém que é da minha família, as minhas ovelhas, para que possam ter o mesmo contexto, o mesmo encontro, a mesma alegria que tinham aqui. Quando nós vivemos ali na pandemia, nós tivemos, por exemplo, casos de pessoas que elas tiveram dificuldades financeiras. E a igreja se uniu para ajudar essas pessoas. Eu lembro de um caso que a própria pessoa que estava recebendo ajuda, um dia me disse, pastor, fala para o pessoal parar de mandar comida aqui em casa. Fala para o pessoal que não precisa mais fazer Pix nenhum na minha conta, porque eu já estou com dinheiro e comida suficiente para passar o mês. Olha que alegria que é você ter um ambiente onde a pessoa ela não abusa da boa vontade da igreja, está disposta a servir, mas se sente o quê? Acolhida. Esse é o grande desafio que nós temos hoje para tornar, sim, a nossa igreja não somente um local de um ponto de encontro, não somente um lugar para bater o cartão como crentes, mas sim viver o espírito familiar. Outra coisa importante da igreja é que ela é o pilar, o alicerce da verdade. Tanto lendo 1 Timóteo quanto a 2 Timóteo, nós vemos Paulo instruindo a Timóteo, um jovem pastor, como que a igreja deveria ser conduzida. E aqui nós temos centenas de versos que justamente mostram ali que a igreja ela é um pilar, um alicerce da verdade. Quando nós nos reunimos aqui para justamente bater esse papo, discutir ideias, conversar um pouco, para fazer aquilo que é a manutenção da verdade, para ensinar as pessoas aquilo que é verdade e a vontade de Deus. Então, a igreja, ela tem uma responsabilidade de exercitar justamente isso que nós estamos fazendo. É claro que, como eu mencionei aqui, talvez eu estou indo um pouco mais direto ao ponto, porque a maior parte dos irmãos aqui já conhecem tudo isso, já conhecem os versos, os textos bíblicos de cor. Mas o fato é que quando nós executamos isso aqui, é uma pequena ação do exercício da fé. Esse é um ambiente. A escola sabatina, por exemplo, é um outro ambiente. Um pequeno grupo é um outro ambiente. O sermão no sábado de manhã é um outro ambiente, contextos, pessoas o quê? Diferentes. Mas uma coisa que nós devemos cuidar. Todos nós precisamos, dentro daquilo que é a igreja, também vivenciar esses pilares e esses alicerces da verdade. Eu tenho que estar preparado para dar contas das perguntas que podem ser me feitas, daquilo que é
útil para que uma pessoa possa cada vez mais se aproximar ali da palavra de Deus e conhecê-lo em espírito e verdade. E um outro objetivo, função da igreja, é justamente ser um exército, uma igreja que nós chamamos de militante para se tornar uma igreja triunfante. E que tudo isso significa? Quais são esses termos que nós ouvimos muito na igreja? A igreja militante é aquela igreja que justamente está militando, trabalhando, batalhando, engajada para que o evangelho possa o quê? Avançar. É como se nós fôssemos um exército fazendo toda a cobertura, toda a varredura, para que todas as pessoas aqui da terra possam sim conhecer a Jesus em espírito e verdade. Quando eu era criança, uma vez eu perguntei para o meu pai, falei, pai, por que que a guerra não é só com avião, né? Vai lá o avião, solta a bomba e acabou. Por que que tem que ir o soldado no solo? E aí ele me falou, Mateus, o soldado vai no solo justamente para fazer uma varredura, para poder realmente ver se todo lugar foi atingido, se aquele objetivo foi conquistado, para ter um pente fino daquilo que realmente era o objetivo ali daquele pelotão, o objetivo ali da guerra. A mesma coisa ocorre conosco. Nós estamos tendo esse encontro aqui. Talvez aqui vai ser gravado, vai ter vídeo na internet, vai ser levado para outras pessoas. Mas isso são bombas que estão sendo jogadas em vários o quê? Vários lugares. O nosso trabalho também tem que ser sair de porta em porta, ir na rua, ir com aqueles que estão pertinho da gente, nossa família, nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, talvez refazer o trabalho com aqueles que estão afastados, para justamente dentro desse exército cumprir a missão pelo qual ele nos confiou, para sermos então, nos tornarmos uma igreja o quê? Triunfante. Agora, o que que ocorre? Muitas vezes, pelo fato de nós reconhecermos a verdade que nós temos, porque reconhecemos a bênção que é fazer parte desse povo, como nós vamos estudar no futuro, fazemos parte da igreja remanescente, nós já sentimos bem, nós já sentimos vitoriosos. Aceitei a Jesus, aceitei a Deus, reconheci aquilo que ele fez e faz por mim. Agora vivo uma vida de obediência, vindo aqui na igreja, adorando ele, cantando hinos, estudando a sua palavra, tá tudo certo. Eu já me sinto o quê? Triunfante. Mas não é assim. Nós só seremos triunfantes de verdade quando Jesus Cristo voltar. E até lá, nós temos que trabalhar muito, porque existem duas igrejas. Existe uma igreja que ela é a visível e existe uma igreja que ela é a invisível. E qual que é então essa igreja visível? Eu poderia dizer, somos nós aqui. Eu estou vendo vocês. Eu sei aqui, por exemplo, que agora nós estamos com 12 pessoas, né? Reunidas aqui neste lugar, linkados aqui nesse grupo do Zoom. Nós somos uma igreja visível. Ontem à noite nós estávamos na igreja, uma igreja visível. Sábado estaremos na igreja, uma igreja visível. Agora existe aqui uma outra igreja, que essa é a igreja invisível. São pessoas que são sinceras, mas ainda não estão vivendo essa eclésia, essa coinonia. Elas não estão reunidas praticando toda a verdade de Deus. E é por isso que nós temos essa função de sairmos proclamando, né? Sai dela, povo meu. Aqueles que são sinceros, são fiéis, são verdadeiramente filhos dessa igreja verdadeira, eles precisam agora se reunir para que exista uma só igreja, um só pastor. E agora, quando nós vemos essa igreja invisível, nós sabemos de maneira muito clara que existe muitas, mas muitas pessoas que amam a Deus, que querem conhecer ainda mais em espírito e em verdade, mas perecem por falta de conhecimento, perecem porque elas estão sendo enganadas por uma falsa igreja, um falso Cristo, uma falsa doutrina, porque é justamente essa, a arapuca, né, que Satanás quer colocá-los, para que possam pensar que estão sendo fiéis sim a Deus, mas no fundo,
não são fiéis em todas as coisas. E nós, como sendo então pilares, alicerces da verdade, temos o dever de mostrar a eles o assim diz o Senhor. Belezinha? Então, dentro desse bloco, já indo para o último bloco, o que nós vemos? Nós vimos que nós somos uma família. Devemos viver o amor e a intimidade cristã. Vimos que somos os pilares e alicerces da fé. Precisamos nutrir e exercitar cada vez mais a verdade de Deus na nossa vida. E nós devemos levar essa verdade a outras pessoas, com uma igreja militante para nos tornarmos uma igreja triunfante. Porque é bênção reconhecer e ter tudo isso. Mas é bênção também levar isso a outras pessoas. Porque somos uma igreja visível. As pessoas veem em nós. Pessoas são fiéis a Deus. Mas ainda há muitos que fazem parte de uma igreja invisível, que querem conhecer mais a Deus, ou já conhecem a Deus, mas precisam viver o assim diz o Senhor na sua o quê? Totalidade. Pergunta aqui. Há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação especial para fecharmos esse bloco? Não? Então, vamos seguindo para a última parte aqui, que é justamente quais são as qualificações, né, para fazer parte dessa igreja, para se unir, então, para nós sermos reconhecidos como tendo a mesma identidade. Então, as pessoas que desejam se tornar membros da igreja devem aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, devem se arrepender dos seus pecados e também serem o quê? Batizadas. Porque a Bíblia ensina, aquele que crer e for batizado será salvo. A gente vê, por exemplo, em Atos, no capítulo 2, quando Pedro ali foi e os discípulos foram revestidos de poder, saíram para pregar. E ali teve um grande número de batismos. E conforme eles iam pregando, mais e mais pessoas também iam se batizando, se entregando ao Senhor. Eu não sei se vocês já estudaram sobre o batismo, mas se ainda não, no futuro vocês vão estudar também sobre o batismo e vão ver que o batismo é justamente uma ação pública do reconhecimento de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, de aceitar a remissão dos seus pecados e o desejo de fazer parte desse grupo de crentes. Dentro dessa parte ainda, repito, nós temos uma igualdade no serviço. Todos nós somos orientados a viver uma relação entre uns com os outros, fazendo igualmente a sua o quê? A sua parte. Por exemplo, dentro desse contexto aqui, a gente teve várias partes diferentes. Mesmo que uma ou outra possa ter tido aqui um pequeno problema técnico, mas faz parte. Por exemplo, eu particularmente, mesmo depois de ver a pandemia toda, eu já não sei mexer muito em live. Não é minha praia. Eu preciso ter alguém para que consiga mexer aqui de maneira eficaz, para a gente conseguir avançar. Quando eu falar sobre a parte musical, aqui se tivesse que cantar ao vivo aqui para vocês, para mim seria impossível, porque eu canto muito mal. Mas aqui na parte do estudo da palavra, eu posso contribuir de alguma maneira. Esse é um dom, um talento que Deus o quê? Me deu. E eu posso contribuir. Mas veja, dentro desse corpo, é preciso que cada um faça a sua parte. É tão bom poder ter um momento como esse aqui e ter alguém que pode contribuir com a sua ação dentro da tecnologia. É muito bom poder ouvir uma música sendo bem cantada, tanto pelo aquele que produziu a canção, quanto aquele que, dentro do seu talento, pode louvar bem a Deus e também não só adorá-lo, mas como também me mover através do seu louvor, do seu talento, a querer adorar em conjunto. E por fim, aqui quando a gente tem esse momento de nutrição para justamente crescermos e nos desenvolvermos ainda mais. É por isso que também Paulo nos chama, né, dos sacerdotes, né? Nós somos então um sacerdócio real, santo, chamado por Deus para cumprir essa responsabilidade. Dentro da igreja há funções vitais como adoração, mas também exortação. E sobre a exortação, aqui vai um conselho muito importante. Quando nós falamos sobre exortar os membros, é justamente chamar a atenção, dar condução, mostrar o caminho. É um processo de educação. Mas veja, muitas vezes nós devemos, como membros,
e estar abertos a receber exortações, orientações e correções. É muito fácil querer executar essas coisas. Nem sempre é fácil receber uma exortação, uma correção, uma mudança de rota. E para que isso funcione de maneira eficaz, é preciso que sim, tudo seja feito com amor. Eu tenho filhos, como vários de vocês aqui também têm. Nós às vezes precisamos corrigir nossos filhos com palavras, com sanções, com disciplinas. Às vezes uma ação que ele tomou vai ter uma o quê? Reação. E essa reação nem sempre vai ser agradável, mas vai ser um tipo de reação que vai ser de maneira aplicada com amor, mas buscando que ele corrija algum ato que seja o quê? Ruim. Agora veja, muitas vezes hoje, as exortações que nós vemos na igreja, infelizmente, são exortações sendo colocadas não pilares, alicerces da verdade, mas sim aquilo que é a nossa vontade o quê? Humana. É muito comum hoje eu ouvir, por exemplo, exortações de pessoas falando sobre música, mas ela exorta não trazendo para aquilo que é a verdade, o alicerce, mas para aquilo que é a sua o quê? A sua vontade. Às vezes a gente vê pessoas querendo mudar ritos da igreja, liturgias, coisas que ocorrem ali, não com amor, não com carinho, mas para que a sua vontade seja o quê? Executada. Ah, eu acho que uma criança não pode comer dentro da igreja. Eu acho que as pessoas podem comer dentro da igreja. Eu acho que as pessoas têm que usar tal tipo de roupa. Eu acho que as pessoas não deveriam usar tal tipo de roupa. Veja, às vezes isso foge daquilo que é o pilar do alicerce da verdade e vai indo apenas naquilo que é a sua o quê? Naquilo que é a sua vontade. E às vezes a gente acha que aquele que realmente tem mais dificuldade em executar esses processos de vontade, nós devemos excluí-los da igreja. E não é assim que funciona. Aquele que deve ser excluído da igreja, disciplinado a tal ponto, é aquele que nega Jesus como seu Salvador e Senhor. É aquele que nega aquelas verdades fundamentais da Bíblia. Aquilo que nós temos como conjunto de doutrinas e crenças. Quando alguém nega isso, ele está dizendo: eu não estou aceitando a vontade de Deus na minha vida. E se esse não busca reconhecimento e mudança e vem a prejudicar o corpo, aí sim, Paulo orienta para que esse seja então afastado, colocado ali de canto. Mas veja quanto isso é um caso assim extremo, raro de acontecer. Mas infelizmente, por causa das nosso jeito de querer colocar a nossa vontade acima dos outros, nós muitas vezes damos exortações que não são bíblicas. E infelizmente colocamos as pessoas sendo afastadas de nós. Outro ponto fundamental da organização da igreja é justamente ter um ambiente de instrução das escrituras, um ambiente para administrar ordenanças divinas, como o batismo, a ceia do Senhor, ter ali um local para serem recebidos os dízimos e ofertas como forma de adoração, um local onde possamos ter ali pessoas desenvolvendo a música como um espírito de adoração. Através dela, existe então uma proclamação mundial daquilo que é o Evangelho. Mas dentro então desse corpo, dentro dessas execuções, quem de fato são as autoridades? Em outras palavras, quem organizam a igreja para executar isso? E aqui então no Nisso Cremos, nós temos duas divisões muito claras. A primeira divisão é que Cristo, ele é o centro da autoridade, ele é a fonte de toda a autoridade. Cristo é a cabeça da igreja. E é através dele que nós vamos ter o único padrão para que a igreja deve o quê? Viver. Se Cristo veio aqui na Terra para amar as pessoas, eu devo, na minha liderança, amar as pessoas. Se Cristo tinha como objetivo salvar pessoas, eu tenho que ter, na minha liderança, o objetivo de salvar pessoas. E qual que é os oficiais da igreja que poderiam ser conhecidos como os líderes maiores para ajudar a serem os representantes diretos de Cristo? Dentro aqui do Nisto Cremos, nós encontramos mais autoridade do ancião
e do diaconato, mas eu coloco também a autoridade do pastor aqui. Então, veja, vou explicar rapidamente esses três aspectos. Quem que é o pastor? Dentro do sistema adventista, e vindo, então, saindo um pouco do Nisso Cremos e indo para a autoridade de Ellen White. O Nisso Cremos, o pastor, é justamente aquele que vai vir para ajudar a conduzir o rebanho. Na maior parte das vezes, o pastor é alguém de fora, é alguém que veio de algum lugar, sendo instruído pela instância superior da igreja, para justamente ajudar aquele povo a ser corrigido, exortado, orientado, para que ele cresça e se torne mais parecido com aquilo que é a igreja, como a igreja deveria ser. É ter uma visão de fora. Quem que é o ancionato? É aquele oficial que faz parte do povo. É aquele oficial que conhece o contexto. É aquele oficial que às vezes é nascido, crescido, vivido, batizado ali naquela igreja. Então, na ausência do pastor, o ancião é o próprio pastor, que vai continuar exortando, conduzindo a igreja para que venha crescer em amor, em todas essas coisas que levam à obediência a Deus. E aí tem a função dos diáconos de diaconisas. E aqui eu digo que qual foi o contexto ali em Atos, capítulo 6, capítulo 8, que surge o diaconato? O diaconato surge para resolver um problema. Havia ali as viúvas, os órfãos, algumas pessoas que não estavam recebendo o alimento como deveriam receber. E ali então tinha aqueles que pregavam o evangelho, como o pastor, o ancionato, e tinha aqueles que ajudavam a resolver o quê? Problemas. Então, hoje tem um problema na igreja. Quem deveria resolver? O diaconato. Pastor, tem um problema que os membros da igreja já são batizados, não estão sendo visitados. Quem deveria executar essa visita? O diaconato. Ah, pastor, há um problema aqui. Nós precisamos de mais pessoas para ministrar estudos bíblicos. O diaconato ajudar. Nós precisamos de mais líderes para ajudar ali no ministério infantil. O diaconato deveria estar à disposição. Nós precisamos aqui, talvez, de cuidar da manutenção do templo. Teve uma sujeira, uma recepção, um cuidado, uma orientação de como proceder. Esse é o diaconato. Então, veja, a pregação externa se dá mais pelo pastor e pelo ancião. O ancião ainda é um termômetro de uma manutenção interna, mas a maior parte da manutenção interna deveria ocorrer com quem? Com o diaconato. Hoje, como que ocorre, infelizmente, em nosso processo de igreja? O diaconato, diaconisa, o diácono, diaconisa, o diaconato como um todo, ali são só os porteiros da igreja e cuidam de uma pequena manutenção. Recolhem dízimos e ofertas de forma de adoração. O ancionato, junto com o pastor, resolvendo a maior parte do problema da igreja. E às vezes o pastor e mais um ou dois membros da igreja acabam trabalhando também na parte o quê? Missionária. E às vezes a gente vê a nossa igreja não crescendo como poderia o quê? Crescer. Ou às vezes enfrentando muitos problemas, porque a maior parte daqueles que deveriam executar as funções dentro do corpo ou não entendem ou acabam terceirizando a culpa para outros o quê? Pessoas. Você vê uma pessoa que não está sendo atendida pela igreja. O diácono vai comunicar ao ancião. O ancião vai comunicar o pastor. E aí vai confiar que o pastor vai resolver esse o quê? Esse problema. Se realmente o diaconato já resolvesse esse problema, nem chegaria ao pastor. E tanto o pastor quanto o ancionato, eles poderiam executar a função propriamente deles, assim como eram os discípulos, de sair para pregar o evangelho a outros que estão ali ainda fora da igreja. Há disciplinas, há momentos de ofensas particulares, ofensas públicas, mas o fato é que tudo aquilo que causa divisão da igreja ou que possa chegar a ter ali uma ofensa, nós devemos ser os agentes colaboradores para restaurar a harmonia. Então, se tem alguma coisa que está saindo ali dentro de um contexto, nós deveríamos realmente
trazer isso à tona o quê? De novo, para que realmente possamos juntos ali vivenciar o amor dentro da igreja. Eu vi aqui que surgiu até um comentário, deixa eu ver se eu consigo acessar o chat aqui. Eu acho que foi a Cris que mencionou, né? Ó, os diáconos não têm voz ativa para isso, não. E é interessante isso, Cris. Eu poderia até dizer que alguns anciãos também não têm isso. E pode chegar até o ponto de algum pastor também não ter isso também. Então, respondendo aqui a tua questão, essa é uma luta que nós pastores temos bastante, que é justamente tentar restaurar a função dentro da igreja de cada membro específico. Então, quando eu conversava com os meus anciãos, e na Vila São José conversei com eles várias vezes, e mesmo com os diáconos, eu já falei sobre isso, é tentar trabalhar para que eles sejam líderes, não administrativos da igreja, mas sim líderes espirituais. Então, hoje na igreja, a gente foi criado num contexto quase meio que católico. A figura do padre é que manda. A figura do pastor aqui é que manda. Poderia ter um ancião ou um diácono ministrando esse estudo igual eu. Mas alguém falaria, mas não é um pastor. Só o fato de ser um pastor, nem importa se o conteúdo do outro é melhor ou pior. Só o fato de ser o pastor já dá uma virada na mente e muda. Se um diácono vai te visitar, com todo amor, toda boa fé, cheio do poder do Espírito Santo, no final, o meio vai pensar assim: veio o diácono, mas não veio o pastor. É como se a visita não tivesse o quê? Valido, sido válida. Então, existe uma mudança de conceito de como as ações deveriam ser executadas em cada uma das funções? Sim. Nós devemos restaurar o quê? Isso. E ao mesmo tempo, nós temos que mudar a concepção do povo. Dar a eles a autoridade que a Bíblia mesmo os dá. Eles assumirem essa o quê? Responsabilidade e fazerem um bom trabalho. Dessa maneira, vai ser restaurada a voz deles. E assim, então, eles terão uma voz ativa. Concordo contigo, Cris. Se não existir esse processo, infelizmente, as coisas não vão correr assim como a Bíblia nos ensina. Belezinha? Então, esse bloco aqui, esse bloco final, nós encerramos assim, mostrando que dentro da igreja há funções específicas. Cristo é a função maior, ele é a autoridade maior, ele é a nossa cabeça. Tanto o pastor, quanto o ancianato, quanto o diaconato, tem funções organizadoras específicas, para que todo o corpo venha o quê? A funcionar. Pastor e ancianato seria mais uma função externa, pregação do evangelho. E diaconato, uma função mais interna para resolver os problemas que vêm surgindo. Certinho? E caso esses problemas não sejam resolvidos, aí era para falar em instâncias o quê? Superiores. Conforme os diáconos não deram conta do recado, avisaram os discípulos, que eram ali os cabeças da igreja, quando a igreja surgiu e cresceu ali de maneira administrativa. Perfeito? Até aqui, alguma colocação mais? Mais alguma dúvida? Tranquilos? Então, queridos, esse aqui depois eu vou mandar o PowerPoint para vocês, com todos os textos bíblicos, tudo direitinho. Eu fiz aqui num outro formato, um formato mais de conversa, de bate-papo, dando as instruções aqui de maneira geral, de maneira bem objetiva. É claro que cada pastor aqui, que talvez passou nesses blocos e tal, tem o seu jeito. Eu vou falar por que eu acho que talvez esse caminho, ele é o mais... talvez a gente até discutir, como a Cris colocou aqui agora, é um caminho mais produtivo. Porque vejam, queridos, talvez repetir um estudo bíblico comum para a maior parte adventista, nós vamos estar chovendo no molhado. Nós já vamos estar ali apenas nutrindo o nosso ego de maneira o quê? Espiritual. Nós precisamos entender o que eu espero que desse estudo, por exemplo, é justamente entender aquilo que nós deveríamos fazer como igreja, que nós não estamos o quê? Fazendo.
saber que a igreja é uma doutrina, uma crença, todo mundo aqui já sabe, não é verdade? A gente poderia ler todos os versos que existem aqui no Nisso Cremos e na Bíblia sobre isso só ia confirmar, reafirmar a nossa fé. O importante agora não é mais só saber, o importante é ir lá e fazer. Se tem algum diácono aqui, está na hora de mudar. Um ancião, está na hora de mudar. Nós, como pastores, desenvolver ainda mais, talvez mudar aspectos do nosso ministério. Se a minha igreja tem dificuldades em se tornar essa igreja que nós conversamos aqui, o que eu serei para ser um agente de mudança? O que eu serei, o que eu irei fazer para de fato ser mais a solução do que a continuidade de um problema? Que você possa meditar isso e na semana que vem nós nos encontramos para estudar um pouquinho mais sobre a igreja, mas também no seu papel de remanescente. Belezinha? Cláudia, encerro com uma oração? Sim, pastor, você faz a oração e aí depois, na sequência, a gente tira uma foto. Fechou, então. Então, vamos orar. Feche seus olhos. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por poder ter esse encontro, bater um papo rápido, relembrando aqui nossas doutrinas, nossas crenças, a tua palavra, Senhor, e como nós devemos colocar em prática em nossa vida. Nós já conhecemos a Ti há algum tempo, estudamos sobre isso no passado, recapitulamos um pouco hoje de maneira mais objetiva, mas o fato, Senhor, é que nós queremos o Teu poder para não só saber, não só entender, mas sim para colocar em prática aquilo que é a Tua verdade e a Tua vontade. Nós não queremos ir na igreja somente para esquentar no banco, somente para bater o cartão, somente para ir como se fosse um peso na nossa consciência de nós não irmos. Nós queremos estar ali, Senhor, para trabalhar por Ti, para viver essa eclêsia, essa coinonia, para viver uma família cristã, para viver de fato como alicerce da Tua verdade, para sair e pregar o Teu Evangelho, para que mais e mais pessoas possam se unir a nós e sermos então guiados pelo verdadeiro pastor, sendo todos juntos um corpo eficaz, cumprindo cada um a função e a missão pela qual o Senhor nos chamou e nos confiou. Então, Senhor, por favor, abençoe esse grupo. São pessoas que acordaram mais cedo, que se prepararam para te buscar e buscar o teu poder, para então não somente ter a sua vida mudada, mas para ter a vida da sua igreja mudada. Então, por favor, Senhor, nos use para levar essa palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Vamos então tirar a foto. Quem quiser abrir a câmera, fique à vontade. Mostre aí sua Bíblia, para a nossa foto ficar mais bonita. Vamos lá, só está se ajeitando. Vamos ver se eu vou abrir aqui a ferramenta. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deixa eu ver. Ficou boa. Pessoal, então, obrigado, pastor Matheus. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima quinta, na nossa aula número 13. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida e queira perguntar com o pastor? Acho que na hora que o pastor perguntou, ninguém se manifestou, né? Então acho que então tá certo. Pessoal, então um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, pastor Matheus. Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez, Cláudia, todos aí, pastor Valmir, pastor Claudomiro, todos os irmãos. Um abração e um bom dia.